Quem? O quê? Como? Onde? Porquê? Quando? Porquê? Quanto? Não há dois sem três. Um podcast mensal da Biomni Expression em parceria com o Rádio Clube de Angra. Joana Moreira. E Miguel Maduro Dias À conversa com quem? Não há dois sem três. E estamos de volta para mais uma conversa a três, não a dois sem três. E desta vez é uma conversa super, hiper, mega especial. Temos uma convidada de renome internacional e que é uma honra. Desde já agradecemos imenso a sua disponibilidade e a sua, o ter aceito este nosso convite. Vamos fazer um resumo muito pequenino, vou tentar que seja pequenino. Portanto, estamos a falar de Eliane Rodrigues, natural do Rio de Janeiro, pianista, outras coisas também, compositora, mestrina, acho eu também, não é? Sim. Portanto, chegaremos lá. Iniciou-se na música muito jovem, aos 3 anos. Entretanto, eu não vou passar esta parte à frente, porque, entretanto, prefiro que a professora seja a professora a contar. Estudou com Helena Galo e Arnaldo Estrela, este último aluno de Alfredo Cortot. Portanto, estes dois no Brasil, não é? E depois na Bélgica aperfeiçoou-se com Jacques Detièche. Aos 18 anos conquistou o prémio Gina Bacauer, prestigiado concurso nos Estados Unidos. Em 83, aos 23 anos de idade, teve o prémio do público e o 5º lugar no concurso Rainha Elizabeth, da Bélgica. Entretanto, esta interpretação foi considerada a mais memorável do concurso, penso eu, numa iniciativa de Rádio Clara, certo? Entretanto, já chegaremos lá. Tocou nos mais ilustres palcos, Concerto Cabal, Mozarteum, Carnegie Hall, entre outros. Tem mais de 25 álbuns gravados, com integrais de Prokofiev e Beethoven. Colabora com o Parma Recordings e tem álbuns disponíveis no iTunes, Amazon, Spotify, Naxos. Aos 21 anos, tornou-se professora assistente no Conservatório Real de Antuérpia e, entretanto, por volta dos 31, começou a ser professora lá e até acabar a sua carreira no ensino. Esteve até lá, entretanto. Compôs 15 momentos musicais, Sonata Oubliée, também faz cadências para concertos, certo? A sua composição. Em 2000 estreou o seu concerto para piano e orquestra Rio de Janeiro, que eu tenho muita curiosidade de ver, não encontrei. Portanto, depois vamos ter que falar sobre isto. Durante a Covid-19, realizou mais de 150 concertos em direto online e é reconhecida internacionalmente, como já dissemos há bocado, como uma intérprete versátil, professora influente e figura inspiradora no mundo da música clássica. Organizou também festivais, por exemplo, com orquestras russas e holandesas, na Suíça, penso eu. E acho que é basicamente isto sim, para já. Então, ainda tem 2 livros que eu fiz que está no Brasil, quando eu tinha 7 anos de idade. Porque eu comecei a compor com 3 anos. Ok. Então, quando eu tinha 7 anos, eu tinha muitas composições. Então, teve uma pessoa que gostaria de fazer um álbum para de estudo, quer dizer, com composições do 1º ano até o 5º ano de piano, desde o comecinho. Então, como eu era bem pequenininha, tinha 7 anos, então eu fui conduzida por um dirigente, um maestro no Rio de Janeiro, e ele dizia assim para mim: Eliane, agora você faz uma peça que é, por exemplo, dentro de 1/8. E depois, agora você faz uma peça que vai mais notas, você vai 14 notas. Assim, e ele me dizia, eu ia fazendo, e eu fiz o meu livro, e foi ele que escreveu todas as notas, foram fazendo. E esse aí era Eliane no Paraíso das Teclas. E eu tive esses 2 livros, eu tinha 7 anos de idade. E eles eram utilizados, agora eu não sei, nas academias de música, quando, assim, as pessoas que aprendem o piano, né? No Rio de Janeiro, no Brasil. Isso ainda se encontra à venda? Eu não sei agora, porque realmente
eu tenho tanta coisa na minha cabeça que eu não sei agora te dizer se Eliane no Paraíso das Teclas ainda está à venda. Agora eu não sei. Seria também seria uma coisa a ver. Mas são 2 livros, um do primeiro, segundo e terceiro ano, e o segundo é do quarto e quinto. E era da Edições Record, eu acho. Não, eu não tenho muita certeza, porque eu era pequena. Eu fiquei curiosa, portanto gostava de ver. É bonito, tem muita pecinha. E eu tenho esses livros dentro de casa, naturalmente, mas eu não, aqui comigo eu não tenho, mas eu posso pedir para o meu filho, que uma vez se informar e dizer isso. Sim, ok, obrigada. Agradecemos. Gostava muito. Sim. Pronto, então antes de irmos a estas coisas que são muito interessantes e que eu acho que vamos ter que passar um bocadinho mais sobre começar a compor aos 3 anos, isto é completamente invulgar, tipo um Mozart ou qualquer coisa do género. Portanto, antes disto, eu gostava de fazer a primeira pergunta que nós costumamos fazer a todos os nossos convidados, que era, quando era pequenina, o que é que queria ser quando fosse grande? Quer dizer, sim, olha, eu tinha muita ideia. Você sabe que a imaginação das crianças não é fácil, não, né? Bom, eu queria certamente ser enfermeira, eu achava isso muito bem bonito, eu gostava muito. Mas eu também queria ser assim, igual aquele Batman, assim, eu queria ser polícia, eu queria ser Batman. Okay. E aí a gente ficava olhando aquilo na janela, meu irmãozinho pequeno, e eu disse assim, olha ali, olha o Superman, olha lá, tá atrás daquela nuvem. E eu adorava isso. Aí meu irmão dizia, onde tá? Eu digo, tá ali, olha. Gostei muito. Sim. Não estava à espera dessa resposta. Eu achei que ia dizer que seria pianista, porque aos 3 começar já a compor e a escrever. Mas eu acho... Não, mas eu acho que era... Não, era, mas porque na vida é assim. O piano, para mim, era um fator como se fosse a minha voz, como fosse a minha mão. Quer dizer, o piano era um pedaço meu, entende? Uhum. Então, eu não ia pensar, bom, eu vou querer ser pianista. Não, aquilo ali era meu, aquilo ali estava ali dentro. Então, eu não estava pensando que aquilo era uma coisa que eu estava lá dentro. Então, eu ficava olhando assim, outras coisas, pensava de ser polícia, Batman, e ser enfermeira, que eram essas coisas que eu gostava. Eu acho que sonhar ser Batman Já houve algumas coisas que eu depois vou comentando ao longo da nossa conversa, algumas coisas que eu fui aprendendo a preparar-nos para esta nossa conversa e que eu fiquei a dizer à Joana, pá, eu já sou fã dela por ela fazer isto. Eu acho que sonhar ser Batman quando fosse grande, pá, pronto, já tem um lugarzinho no meu coração. Já tem nota 10 agora, hein? Então, como é que se começa a compor aos 3 anos? Vem de uma família que tinha músicos, os seus pais eram músicos? Digamos que o meu avô, ele veio da Itália. Ele conheceu minha avó, ele conheceu minha avó e bem rápido ele faleceu do coração. Então minha avó ficou com minha mãe bem pequenininha. E como ela morava, assim, minha bisavó também era viúva, então eles se decidiram de ir para o Rio de Janeiro procurar trabalho, porque eles eram antes no Nordeste. Eles moravam no Nordeste. Mas o meu avô, ele cantava, isso é o que eu sabia dele, né? Que ele cantava quando ele era pequenininho, com 12, 13 anos, em Milão, e ele cantava, ele tinha música dentro do coração dele. Mas como ele morreu com 30 anos, aí acabou rápido. Então, quando minha avó foi para o Rio de Janeiro, quer dizer, nós viemos de uma família pobre. Então, quer dizer que a minha avó e minha bisavó foram trabalhar assim na fábrica. E eles deixaram a minha mãe dentro de uma casa para ficar morando lá dentro. Assim, cada semana eles iam visitar, mas eu sempre morava assim, como feito uma escolinha onde você bota a pessoa lá dentro, assim, então eles iam visitar. Então, minha mãe, que tinha 3 anos, 4 anos, ficou ali. Quando chegou na idade de 7, 8 anos, eles botaram para estudar. Aí ela soube
E no Rio de Janeiro tinha uma escola de balé. Aí ela era curiosa, porque ela era assim, até o dia de morrer ela era assim. Então, ela disse, tem uma escola de balé, e ela gostava muito de escutar ópera. Aí, pequenininha, escutando ópera. Aí ela chegou, ela soube com as colegas da escola, aonde era a escola de balé, que era o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, era lá o que ela pensava a escola de balé. Ela pegou o ônibus no Rio de Janeiro, pequena, não foi para a escola, foi e achou o local. Entrou lá dentro pequenininha, queria ver o balé. Bom, eles pensaram que era para ter aula, então mandaram a menina para ir para a aula onde estavam as outras meninas. E lá ela ficava olhando as outras meninas dançar. Aí o professor disse assim, me diz uma coisa, você não tem mãe, não? Ela disse, tem, claro que eu tenho. Sim, tem. Você não vai para a escola? Não, mas eu gosto mais de vir aqui ver o balé. Aí disse, tu quer fazer o balé? Ela disse que eu quero. Aí eles estão aqui, olha, aqui o sapatinho de balé para você, pode fazer. Aí, menina, foi aquela doçura. Não falou para minha avó, porque senão minha avó ia ficar bem zangada, porque naquela época a pessoa esperava que ela ia para a escola, né? Aí ela foi só até o segundo ano, terceiro ano, ela acabou, não foi na escola, coisa nenhuma. Ela ia o tempo todo para o balé, lá no Teatro Municipal. Botou o sapatilha dela e aprendeu. Quando ela tinha 12 anos, ela era uma das pessoas que faziam balé. A minha bisavó, eles pediram para ela se inscrever. A minha bisavó inscreveu ela em vez da minha avó, porque a minha bisavó era mais assim aberta, minha avó era mais assim estrita, né? Ela ficou estudando ali e com 12 anos ela teve o primeiro salário dela. Aí ela chegou e disse para a mãe dela, ela disse, olha, eu vou dizer, eu não fui para a escola, mas eu fui sim para a escola de balé, agora eu tenho um trabalho, então nós podemos viver juntos. E eles foram viver juntos. E foi assim que minha mãe se tornou primeira solista do corpo de balé do Teatro Municipal, quando ela tinha mais ou menos uns 18 anos. Ela era a primeira solista do Teatro Municipal do Balé do Rio de Janeiro. E ela fez o trabalho de balé durante toda a sua vida. Ela foi, então, bailarina clássica, depois ela entrou num grupo que era de balé moderno com Nina Verchenina, que foi coreógrafa lá no Rio de Janeiro, a russa, e ela entrou lá dentro, e ela veio para a Bélgica depois que eu morei na Bélgica, e também deu aula até os dias que até 70 anos dela, ela estava dando aula de balé, gritando, dando aula, falando a energia, que Deus me livre, aquilo ali parecia que era uma bomba que nunca parava, sabe? Assim, que aquilo ficou contando anedota, rindo. Inclusive, quando ela também já teve, porque ela teve diversos problemas de saúde, também teve que botar prótese no joelho, quando ela teve artrose, mas nunca ela perdeu o bom humor dela. Ela sempre tinha aquela coisa assim, de ir para frente, aquela, sei lá, uma vida dentro dela que é incrível. E, bom, aí quando eu era pequenininha no Brasil, isso agora eu voltei para o Brasil, né? Ela casou, ela teve filho, teve o primeiro filho dela, segundo, eu sou a terceira. Okay. Aí, quando ela casou, o pai dela, quer dizer, meu pai, deu para ela um pianinho de armário para ela, porque ela gostava muito de música, né? Aí deu um piano, estava lá. Aí ninguém tocava, até o dia que eu cheguei, né? Aí muito esses desenhos animados, escutava muito anúncio de Café Capital, eu sei lá, um montão de coisa assim na televisão, e eu com os 2 dedinhos assim, aí lá ia eu procurando no piano, aí lá eu achava as notas. E depois, um certo momento, eu compreendi que eu sabia o que era aquele instrumento, eu entendia aquele instrumento, entendia o som. Eu não sabia o nome das notas, mas eu sabia o que era aquilo. Aí eu disse, eu vou fazer uma musiquinha para minha mãe. Aí eu fiz a musiquinha, eu cheguei, mamãe, olha, eu fiz uma musiquinha para você. Olha, isso não é da televisão. Não, isso não, é para você. Então tá, toca. Aí ela disse assim, peraí, eu vou ver se é da televisão, porque você... Aí foi, olhou, não achou nada, bom. Aí deixou para lá. Daqui uns dias disse assim, Eliane, toca de novo para mim a minha música. Aí eu toquei. Aí ela levou eu de maestro do Teatro Municipal, o maestro da orquestra, né? Ela disse, olha, minha filha, ela tem 3 anos e ela toca piano.
Então, eu gostaria de saber o que o senhor pensa disso. Aí eu toquei para ele as coisas que eu fazia, assim, de composição. Que aí eu fiz isso, aí depois toquei mais, fiz uma pecinha de desenho animado, daquela cobrinha que fazia assim, lá fui eu tocando uma coisinha assim também. Bom, aí ele disse, ela tem que estudar piano, bem rápido. Aí ela disse, mas como eu tinha só 3 anos, ela esperou até eu ter 4 anos, para eu poder... Aí ela me levou numa casa onde Pena Galo, junto com meu irmão mais velho e meu irmão que era antes de mim, quer dizer, eu tinha 3 irmãs, 2 irmãos e eu, né? Aí então aí ela disse assim, bom, o mais velho, aí ela disse assim, essa aqui eu não pego não, olha, coitado, não pego não. Mas e essa menina eu vou pegar para dar aula. Eu disse, então eu não quero mais nada, vovô. De qualquer maneira, o mais velho, ele começou a tocar baixo e tocava guitarra, e eu dava as notas todas para ele, porque ele, como não sabia ler, ele fazia cifra, assim, com número. Ele fazia, ele sabia onde ele tinha que tocar, aí eu dizia dó, lá, e ele aprendia, ele sempre tocava comigo como assistente, né? Assim, pegando as notas, música para ele, o baixo, ou então a guitarra, o solo. Aí eu comecei a estudar com ela e meu irmão. Então, para mim, o que foi mais difícil é que eles queriam que eu escrevia as notas, né? E como eu era pequenininha, minha mão tremia, assim. Então, o que acontece? Eles fizeram linha, assim, bem grande. Aí eu pegava 2 mãos, assim, aí fazia aquela nota, assim, aquela nota. E eu achava bonito quando o pessoal chegava, fazia aquela notinha bonita, assim. E eu tremia, fazia assim, aquilo saiu horrível, rápido. E eu fui de novo com aquela moto, mas foi rápido, graças a Deus que foi rápido, porque senão, umas 2 semanas eu já sabia ler, já sabia o ritmo, sabia aquilo tudo, assim, foi rápido. Comecei a estudar, e aí aprendi muito rápido, prelúdio em fuga, aprendi um montão de coisa bem rápido, era estudo de Chopin, Opus 10, número 4, ficava aquilo tudinho. Que idade? Eu tinha mais ou menos uns 6 anos. 6 anos já tocava pelo Chopin? Estava tocando tudo. 6, 7 anos já tocando. Toquei rádio no concerto, tudo. Aí cheguei, aí a professora chegou e me botou numa competição para tocar o concerto com orquestra. Aí a competição, eu fui, aí a minha mãe disse, puxa, como é demorado, ainda não chegou você. Então ela perguntou para mim, Eliane, vai lá perguntar a Ju se já é o seu tempo para ir tocar. Aí eu fui sair da minha cadeira, fui lá. Aí cheguei lá assim e fiquei. Aí o Arnaldo Estrela chegou e disse, menina, sai daqui! O que você não está fazendo aí? Sai daqui, que aqui é o Júlio. Eu digo, não, eu só queria saber, eu sou Eliane Rodrigues, eu quero saber quando é que eu vou tocar. Me levou um susto, aí disse, não, peraí, agora eu vou te chamar. Tá, então tá bom, obrigado. Aí foi assim que eu conheci o meu segundo professor. Então, aí eu toquei, eu acho que eu tinha que tocar um prelúdio e fuga, eu tinha que tocar um estudo de Chopin e tinha que tocar uma parte do concerto. E eu fiz. Toquei, fui também laureada e toquei o concerto, o meu primeiro concerto, foi com 5 anos que eu tinha, até eu tenho um álbum. Aí eu toquei ele e eu me lembro disso. Foi aí que tocou depois na televisão? Foi o concerto Alceu Bocchino, eu acho que foi o Alceu Bocchino que me dirigiu, que regiu naquela época, no MEC, MS, Ministério da Educação e Cultura. Eu acho que, não sei se foi na televisão, se foi na rádio, acho que era a orquestra da rádio, eu não tenho muita certeza. Eu tinha visto que estreou-se na televisão com o concerto de piano Ré maior de Haydn. Pode ser também, mas eu sei, isso pode ser, mas isso daí foi por causa da competição que eu fiz. Sim. Foi o prêmio daquilo ali. Continuei, aí eu toquei também com Eleazar de Carvalho, com 7 anos. Aí toquei concerto de Mozart, fiz outras competições no Rio de Janeiro, em Goiânia, acho que até em Minas Gerais também, não sei, mas eu era muito nova. E
E foi assim que eu fui continuando e tocando e gostando. Eu me lembro quando eu ia para... Eu comecei a estudar com Arnaldo Estrela, eu tinha 9 anos. Então, eu ia para ele junto com meu irmão menorzinho, né? Então, a gente ia de sandália, correndo com aquele pé, indo embora, assim, cheio de areia no pé. Aí eu me lembro disso tudo, assim, eles entendiam que eu era criança ainda, eles entendiam isso. E eu tive também eu tive aula de análise musical e tudo isso, mas também privê, porque eu era muito nova para entrar dentro de um conservatório, naquela época, era muito nova, 12 anos, 13 anos, mesmo para estudar análise, essas coisas todas, só a voz de ficar falando aquilo, assim, falando assim, eu já ia dormindo, porque aquilo ali não, é um sujeito assim, muito assim, não, assim, é um sujeito um pouquinho seco. Então, o que acontece? Para uma criança pequena, essas coisas é bem mais fácil quando você integra aquilo dentro da música, integra dentro daquilo que eles estão estudando. Você está entendendo? Então, aquilo vai muito mais na prática e a pessoa aprende muito bem também. E eu acho isso. Quer dizer, você sempre pode se aprofundar quando você é mais velha, mas naquela época minha, eu tinha que saber muito mais na prática do que ficar, assim, primeiramente também, uma vez eu fiquei até com vergonha. Minha mãe foi se desculpar. Eu fiquei com a vergonha, Deus me livre. A senhora estava estudando, tinha um montão de gente bem mais velha que eu, pelo menos 10 anos mais velha que eu, e eu sentadinha ali escutando. E eu achava ela uma boa professora, gostava dela, gostava do que ela dizia, eu achava aquilo bem interessante. A mulher começava a falar, a professora começava a falar, e meu olho virava assim, fazia assim. Aí eu ficava fazendo isso, menina, nunca assim, aí depois aí eu fazia assim, aí voltava para trás assim com a cabeça, fazia assim. Aí depois não dava aquilo de eu continuar ali, porque eu desconcentrava o resto do povo, não dava aquilo. Aí eu fiquei com tanta pena, porque eu adorava ela, assim, eu disse para ela que eu não queria isso, eu queria ficar com o olho aberto, é que descia, sabe, assim, Mas mas ela gostava também muito de mim, simplesmente o fato que eu era muito nova. Aí a criança, a parte da criança, aquilo ali você não pode botar a criança assim, é muita coisa. Por isso que você aprende muita coisa assim, junto com o que ela está fazendo, assim, em pequenas coisinhas, assim, daquilo você vai aprendendo sem que você nota, aquilo vai entrando dentro de você. Com aquilo que está a tocar, não é? Com os exemplos, está a tocar este estudo, está a tocar este prelúdio e, por exemplo, em termos de análise, nós conseguimos ver que este acorde é diferente, mas é este estudo. Repare nesta parte que está a tocar isto, este acorde é interessante ou tem esta função, qualquer coisa, não é? Porque, por exemplo, o meu professor Arnaldo Estrela também, por exemplo, quando o meu professor dizia, olha, Eliane, se você tem que fazer um gesto com as suas duas mãos, assim, você tem que fazer assim, você tem que tocar duas coisas simultâneas, mesmo quando é simultânea, uma mão tem que sair antes da que a outra, sempre. E a mão que sai primeiro é a esquerda, porque a esquerda ela vai para a harmonia, ela primeiro ela sai primeiro ela e depois sai a outra, você está entendendo? Mas isso é uma fração, é um pequeno momento. Mas do momento que você sabe isso, aquilo entra no seu corpo, aquilo vai vindo. Primeiro, você olha, você está dizendo, aquilo vai assim. Agora, se você começa a analisar essas coisas, fora daquele instrumento que você está fazendo, aquilo não fica bem digerido no que você vai fazer. Então, é melhor você dizer uma frase, olha, mão esquerda primeiro. É suficiente para uma criança. A criança vai entender que primeiro é a mão esquerda que tem que saltar. E isso, aos pouquinhos, a criança aprende. Você está entendendo? Também, por exemplo, o meu professor não queria que, por exemplo, quando eu fosse estudar, eu fizesse isso assim com o dedo. Você está entendendo? Então, você tem que fazer as coisas e certamente não fazer isso. Por quê? Porque você aqui, você fecha um lugar onde a mão fica crispada. Você fecha um lugarzinho aqui, assim, onde a mão crispa. Então, você tem que ver que esse dedo faz isso aqui, assim. E não faz isso aqui, assim. Não precisa fazer. Você faz, mas você não vai ficar lá em cima. Você está entendendo? Então,
Então, aponta para os tetos. Então eu ia aprendendo que fazer isso, eu não tinha que apontar para o teto, você está entendendo? Então, aí a pessoa vai aprendendo aos pouquinhos. Aí eu fazia exercício de cortor, aí eu em casa, assim, né? Porque quando eu estudei as coisas, eu comecei a me cristrar, porque eu era muito novinha. Aí, então, ele me aprendeu a ficar mais solto, assim, mais assim, mais assim... Relaxada. Os músculos daqui do pescoço, de tudo. Então, ele pegava minha mão, deixava fazer assim, e aquilo, aos pouquinhos, a pessoa vai aprendendo. Bom, peraí, agora eu estou pensando nisso. Não, eu não fiz com 6 anos o Opus 10, número 4. Eu fiz o Opus 25, número 2. Opus 25, número 2 foi o meu primeiro estudo de Chopin. Aí veio com o Arnaldo Estrela os outros estudos. Eu já tinha 9 anos. Quando eu toquei o Opus 10, número 4, eu tinha 9 ou 10 anos de idade. Com 6 anos, eu tocava o Opus 25, número 2, porque agora eu me lembro que ele tinha me dado esse estudo, mas ele disse para mim, eu tenho que estudar assim, bem devagarzinho, assim, né? Eu segurava minha mão assim, olhava para o lado de fora e ia com dedo por dedo. Aí uma vez eu fiquei assim de saco cheio, aí agora eu vou olhar. Eu disse, só trabalho. Então tá bom, então continua. Eu não sabia se eu ia trabalhar, eu disse, trabalho, então tá bom. Aí eu continuei. Então eu me lembro, agora eu me lembro que quando eu fiz esse exame, foi o Opus 25, número 2. Agora eu coisa, porque aí eu sei agora, porque aí ele falava das oitavas, falava essas coisas. Bom, é assim que eu fui aprendendo agora também, mas a cabeça tá danada, que a minha cabeça agora. Bom, eu acho que essa parte técnica, essa parte tem que ser absolutamente posta com a criança, e primeiramente curta, não muito longa e ponto, não ficar muito coisa demais, senão aquilo ali fica muito assim, moroso, aquilo fica assim, aí a criança não pensa mais, aí a criança fica assim, estonhando, você está entendendo? Então, por acaso, na minha experiência, eu tive um percurso um bocado diferente. A sério, eu entrei para o conservatório muito mais tarde, aos 17, 18 anos. Tinha estado no conservatório mais cedo, mas muito pouco tempo. Daquilo que eu me lembro, eu em qualquer disciplina gostava sempre de perceber as coisas a fundo e gostava dessa base teórica, mas já era mais velho. Mas era mais velho. No conservatório, na música, claramente. Mas eu acho que mesmo nas outras disciplinas eu tinha esse gosto por compreender, por fazer muitas perguntas para conseguir perceber toda a teoria para eu depois poder fazer as coisas em cima. Agora, mas isso é normal, porque você, uma pessoa, naquele momento, estava com a maturidade para poder escrever tudo. Eu nem escrevi. No meu primeiro recital, para escrever, o pessoal pediu para eu escrever Eliane, foi difícil, não me lembro, eu não sabia fazer só o eu tinha 6 anos, a coisa é muito difícil. Pois, e mesmo quem goste mais da teoria, que era o que eu ia dizer, no meu caso, se a prática, se houver exemplos práticos, não é, que consigam explicar melhor aquilo, eu acho que é muito melhor de qualquer forma. Portanto, mesmo que seja eu nunca me considerei um marrão, uma pessoa que estivesse ali a decorar e a estudar imensa matéria. Não era nesse sentido que eu digo. Nunca fui também muito esse caso. Sempre gostava muito de trivia, de exemplos, de tudo mais. Portanto, isso aí eu concordo. E acho que também quando as vezes em que eu ensinei música, por exemplo, ou alguma coisa, eu acho que tentei dar exemplos e ir ao encontro daquilo que era a experiência da pessoa, não é? Inclusive. Principalmente com pessoas mais velhas, isso fala-se muito na educação, com pessoas mais velhas, elas já têm um historial, já sabem aquilo. Agora é preciso buscar a experiência dessa pessoa, as coisas que ela consegue comparar com uma coisa nova, entre aspas, que está a aprender. Se ela estiver a aprender algo completamente do zero, vai ser muito mais difícil, não é? Do que fazendo essas comparações, essas pontes com o passado.
Não, mas é a mesma coisa quando você, por exemplo, você tem a parte teorética que você aprende, pelo menos, para aprender a dirigir um carro. Você primeiro aprende uma parte teorética, mas depois, aquela parte teorética você vai ter que integrar dirigindo o carro. Você está entendendo o que eu quero dizer? Mas tem uma coisa. Eu tenho uma admiração enorme para as pessoas que deram o coração delas para a parte da análise, porque você tem que ter um espírito especial para entrar dentro dessa parte, onde é uma parte que é como você está subindo uma montanha que não tem quase árvore, que você está com aquelas pedras, você está subindo aquilo ali é muito difícil, mas também muito importante, porque a pessoa está dando todo o corpo dela, todo o coração dela para análise, para mostrar que para poder um dia dar para uma outra pessoa. Entende o que eu quero dizer? E eu sempre tive muita admiração. Você também para os professores de composições, os professores que fizeram todas essas coisas. Eu tinha uma admiração, porque eu digo uma coisa, foi para mim muito difícil esse nome compositora, esse nome dirigente. Eu sempre me senti assim, o que eu sou é uma improvisadora, entende? Assim, porque uma compositora que chegou, sentou e estudou não sei quantas horas, fazendo aquele exercício daquilo ali, aquilo lá, aquilo lá, aquilo ali. Eu nunca fiz. E você não pode subestimar também todo o tempo que uma pessoa dá de si mesma e se aprofundar ali dentro. Você está entendendo? Sim. Eu quase que beijo os pés de cada pessoa, cada compositor que deu o coração dele, que fizeram o máximo que eles pudessem e que tem isso como base de vida para eles. Você está entendendo? Mas isso era porque eu era muito selvagem, eu era muito assim, você está entendendo? Cada um tem o seu tipo, né? Mas então aí ninguém é total. Então, quer dizer, o que acontece? Você aceita o que você é e você faz aquilo que você sente. Mas eu acho que é muito importante de cada um realizar e nós, junto, um com o outro, a gente dá a mãozinha um para o outro e faz feito uma corda. E aí, essa corda é a corda mágica que entorna o mundo, entende? Assim, aquela corda mágica que faz assim em torno de todo mundo. Então, quer dizer que um, no fundo, ajuda o outro, e isso tudo junto, feito um arco-íris que vai assim em volta de tudo. Né? Um é vermelho, outro é branco, outro é amarelo, outro é azul. Vai. Por exemplo, eu fiz um arranjamento, isso em português, um arranjamento da Quinta Sinfonia de Beethoven. Mas o que foi que eu fiz? Eu fiz o seguinte, de acordo com o que eu escutei a orquestra, porque eu acredito que uma tradução de uma coisa de orquestra, aquilo tem que traduzir a emoção daquela orquestra. Quer dizer, o baixo, se você escreve o baixo como estudo, você pode fazer, como o Liszt fez isso. O Liszt fez todas, por isso que eu estou dizendo, ele era um compositor, ele pegou a sinfonia todinha de Beethoven, ele foi fazer para piano. Então, ele fez o estudo dele, botou o baixo aqui, botou isso lá, foi botando, você está entendendo? E fez aquela tradução. Quer dizer, isso foi um estudo que ele aprendeu para poder fazer essas coisas. Você está entendendo? Então, eu fiz diferente. O que eu fiz? Eu escutei a sinfonia e aquilo que eu escutava, eu traduzi para o piano. Você está entendendo? Então, o baixo não ficou, por exemplo, ficou mais para trás, assim, foi trocando, você está entendendo? Outras coisas também que se você quer dar o sentimento, isso é o meu pensamento, para as pessoas, por exemplo, no lugar onde as pessoas, você quer dar essa música para outros, em lugares onde você nem sempre tem uma orquestra, que você está aprendendo as pessoas a escutar essa peça, você tem que dar aquele sentimento que Beethoven gostaria que desse. Você está entendendo? Se você toca um piano, e como o piano já fez muitas vezes arranjamento de orquestra e tudo isso, não é errado de fazer, você está entendendo? Então,
foi assim que eu fiz. E aí, ao mesmo tempo, no momento que eu fiz isso, eu comecei a pensar, se o Beethoven estivesse aqui, agora, nesse momento, o que ele faria como pianista? O que ele faria para botar isso ali nessa época de agora? Aí eu fui, e você está entendendo, fui mudando algumas coisas, e então, mas não assim, não, sempre natural, quer dizer, não aquilo que parece uma coisa esquisita, assim, para aparecer. Não, bem natural. É como se você fosse um pianista, você foi aprendendo, se agora o Beethoven está agora aqui, o que ele ia fazer com essa peça, como pianista. E aí eu fui fazendo assim, e assim eu fiz essa tradução, esse arranjamento para o piano solo, e também fiz do Beethoven Nona Sinfonia, a Nona Sinfonia, com minha filha, com Nina. Tocou. E a professora já agora está no piano e depois é que vai passa a computador também? Ou está no computador? Qual é o resto? Eu toco primeiro no piano, e aí vou botar no computador o que eu toquei no piano. Eu sempre faço assim. Eu venho sempre da prática. Isso é interno meu. E se eu soubesse melhor as coisas, talvez eu faria o contrário, mas fui pela prática, fui primeiro aqui, depois fui lá, você está entendendo? Sim, isso funciona, portanto eu acho que não vale a pena estar a mudar, não é? Em equipa vencedora não vale a pena estar a mudar. Mas então é curioso, isto aqui vai bater um bocadinho, vai um bocadinho ao encontro de uma das coisas que eu queria comentar acerca da sua forma de pensar, que é a forma clássica, conservatório, de pensar, é aquilo que estava a descrever com o Liszt. Ou seja, tem aqui a Quinta Sinfonia de Beethoven, está aqui a orquestra, o baixo vai para aqui, o não sei o que vai para ali, blá, 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 e são estas as oitavas. É esta oitava real, portanto, se o contrabaixo estava a tocar nesta oitava, então vamos procurar manter mais ou menos essa oitava, não sei o que, blá, blá, não é? E depois, tocando, por exemplo, a transcrição do Liszt, o professor dizer ao aluno que está a tocar a transcrição, olha, mas agora tu tens de ouvir a orquestra para perceber o sentimento da orquestra e tu vais, com estas notas que o Liszt escreveu, arranjar maneira de ter aquele sentimento. O que Eliano faz é um outro caminho completamente diferente, que é, para mim, o serem exatamente as mesmas notas não é necessariamente garantido que eu vou ter o mesmo sentimento ou que eu vou estar próximo do mesmo sentimento. Eu vou simplesmente ver esse sentimento diretamente, vou respeitar grosso modo as notas, mas é um novo processo completamente diferente. Isso é muito interessante. E mais à frente, nós depois ainda vamos falar acerca da Dreamscape, não era? E também eu fiz outro CD que eu fiz de peças de órgão. O órgão. Eu adoro, eu gosto muito. Aí, isso foi também a mesma coisa. Se você pega o órgão, se você escuta o órgão é um instrumento muito rico. Se você abre aqueles coisas todas, aquele órgão, ele toca 10 oitavas, 1, 2, 3, 4, aquele som vai imenso. Mas o Bach, quando escreveu a nota aqui, botou a nota ali, ele é uma nota, mas o órgão mesmo, o instrumento mesmo, faz uma outra reação do que só uma nota que está ali escrita, você está entendendo? É abrir mais 1, 2, 3 registros, tem não sei quantas oitavas, ou uma relação diferente até entre as notas, nem sequer é oitava. Então, o que acontece? A mesma coisa eu fiz. Então, eu sei que aquela peça é para órgão, então eu sei que aquele órgão vai dar aquele sentimento. Assim, se eu tocar a nota sozinha, aquele pim, fazer assim, a peça vai ficar pobre. Você está entendendo? Não vai ser a peça isso é o perigo da tradução. Quando você faz uma tradução, você tem que prestar bem atenção se a tradução realmente traduz aquilo que a pessoa queria, né? Porque
começa com a nota, você bota a nota, mas será que o sentimento que aquela nota sozinha vai dar um sentimento que aquele compositor, ou aquela... Você entende o que quer dizer? Então, às vezes, eu botava uma nota aqui e botava uma oitava, botei ela mais para aqui também, botei duas notas. Então, aquilo ali no piano dá um efeito diferente. Então, o efeito é mais do órgão. Quer dizer que a peça se torna uma peça também para piano, e a pessoa não pode entender. Você está entendendo? Entender. Eu até também utilizei coisas como, por exemplo, a primeira peça que eu comecei esse CD, comecei assim, uma mão aqui, a outra lá, né? Aí com um som diferente, não assim muito tonal, mas por que eu fiz isso? Porque eu queria, nesse momento, quer dizer, era uma maneira de que Bach é de todos os momentos. O Bach é uma pessoa onde ele está em tudo que é lugar. Então eu pensei, não, agora com essa peça, nós vamos botar o Bach hoje, aqui, nesse momento agora. Aí eu comecei, que depois eu não fiquei o tempo todo assim, mas você está entendendo? Para aquele começo, assim, aí eu... Bom, e assim eu fui fazendo. Então, quer dizer que, nesse caso, no meu caso, como eu digo, eu acho que eu sou uma, assim, sim, eu sou compositora, mas não sou aquela compositora, eu sou compositora, mas, digamos assim, não aquela que ficou, que eu acho que eu dei muito mais, eu acho que eu sou uma pessoa que não sei ficar sentada e fazendo assim, assim, trabalho de casa, assim, direitinho, trabalho. Eu não sei ficar, nem dentro de casa eu fico assim, eu fico, eu mudo, eu saio daqui, vou para lá, é o meu tipo de pessoa, você está entendendo? Pois. Então, é assim que eu faço as coisas. Faz sentido, assim é que faz sentido. Acho que se estivesse a tentar fazer o contrário ia correr mal. Sim, continua, é assim. Então, com que idade depois é que foi para a Bélgica e porquê? Bom, aqui está aí, agora. Por que eu fui à Bélgica? Eu fiz o Van Cliburn. Né? Eu tive não somente esse Gina Vacauer Prize, eu também tive o Special Prize of the Jury. Quer dizer, esse Special Prize of the Jury, eu nem sabia o que era. Para ver a falta de... Eu não tinha noção de língua, eu não falava inglês, eu não falava francês, eu não falava nada, falava só o português. Cheguei lá e eu perguntando, mas me diz uma coisa, o que meu prêmio é? O que é isso? Aí, para explicar, procurar gente para saber. Então, o que eu tive naquele momento foi a reflexão que eu tinha que sair do Brasil. E eu tinha que procurar um lugar, porque tinha muita coisa na minha pessoa que eu tinha que aprender fora do país, fora daquele Brasil. Não porque o Brasil era ruim, não porque meu professor era ruim, não tinha nada a ver com isso. Era comigo mesmo, eu feito um estudo. Eu tinha que aprender língua, eu tinha que aprender como o povo pensa. Você está entendendo? Eu tinha que sair. Naquela época... Aí, naquela época, a gente tinha um regime militar no Brasil. Aí eu falei com o meu professor Estrela, eu disse, Estrela, eu tive tanta tristeza que eu não dei nem saber o que era o meu prêmio. Eles me deram uma bolsa que eu podia escolher aonde eu podia estudar, uma bolsa de estudo, que eu perdi. Não sabia fazer uma carta para chegar naquele lugar para pedir que eu gostaria de fazer, para estudar aquilo ali. Eu tinha a possibilidade, eu perdi. Então, eu fiquei muito triste com isso tudo. Então, o que eu pensei? Eu quero ainda ver de novo aquele lugar, eu quero ver, né, ali, eu não sei aonde eu tenho que ir. Aí ele disse para mim, olha, Eliane, tu vai para a Europa, porque é justo o contrário seu. Você vai para a Europa agora, onde é o lugar mais velho, onde você vai ver muita coisa, é ali que você vai. Aí, como a gente não podia sair, disse, você vai fazer assim, você vai se inscrever no Rainha Elizabeth, e você sai do país inscrita para ir fazer aquela competição. Então, e lá você pega contato com a pessoa, porque você vai estar dentro da competição, né? Você vai ver o que... Aí eu fui, era o quê? Era no 78, eu fui para a competição, não estava preparada, saí na primeira eliminatória, mas as pessoas que estavam ali me escutaram. Agora você vê as coisas, estou dizendo, né?
No primeiro, eu tive o prêmio Gina Baclaua, eu tive o Special Prize of the Jury. Né? Eu não sabia falar nadinha. Eu cheguei lá, uma vez teve uma coisa lá na América, porque eu estava no Texas. Né? Então, eles tinham que fazer com os finalistas, tinham feito um interview, ou um filme, ou sei lá o quê, e me botaram num lugar que eu tinha que nadar, assim, né? Né? Aí eu disse, nadar, eu não sei nadar. Eu falei, eu não sei. Aí eles botaram uma boia. Uma boia. Aí eu pegava e botava eu dentro d'água com aquela boia. Aí foi bom. Aí eu cheguei com a boia lá, tá bom. Aí chegou. O barco foi andando assim, eu segurando a boia, mas eu estava de biquíni. Tu sabe que no Brasil, no Rio de Janeiro, todo mundo de biquíni. Aí eu peguei a minha calcinha que estava caindo, eu peguei a calça aqui, peguei a boia lá, e eu queria fazer sinal pro pessoal, o pessoal fazendo assim. Ai, e eu queria chorar, porque aí aquilo parou depois, aquilo parou. Aí eu fui. Aí foi esse momento. Graças a Deus que eu tive esse momento. Foi esse momento que eu aprendi que eu tinha que sair. Eu tinha que saber falar a língua, eu tinha que saber me comunicar, eu tinha que saber fazer as coisas. E foi assim que depois eu voltei para o Brasil, eu fiz isso, entrei, vim aqui. Aí a pessoa a família que eu fiquei na Bélgica, o pai, quer dizer, o marido sabia falar espanhol. Aí, então, eu entendia ele falando. Aí ele conversou, porque tinha também uma outra pessoa, o segundo concertmaster da orquestra da Bélgica, que conhecia, e viram que esse Jacques de Diege, ele foi aluno de Leon Fleischer, que estavam também no júri, e que era na mesma maneira que o meu professor do Brasil trabalhava, aquela mesma coisa. Então, eles pegaram contato com o Jacques de Thiers, porque eu não sabia falar, infelizmente era assim. Então, eu fui. Aí, eu não sabia o que fazer, então eu fiquei assim, né? Aí o Jacques de Thiers falou assim para mim, Are you angry? E eu pensei que ele disse, Are you hungry? Aí eu Luiz, ele olhou para mim. Aí ele pegou assim um bombonzinho, aí chegou e me deu, né? Aí eu disse, mesmo quando eu tive aquele bolsa de estudo que eu perdi, eu não tinha nada. Então eu vim com $14. Para aqui. Aí, não, para aqui não, para a Bélgica. Aí foi para a Bélgica, do Rio de Janeiro para a Bélgica. Eu vim estudar. Sozinha. Eu e Deus. Para os Estados Unidos também, para o concurso, também sozinho. Só não tinha. Guardei debaixo da minha cama, assim, $14. Aí eu fiquei lá e eu comecei a fazer pequenas coisinhas assim, e teve gente da Bélgica que me ajudaram financeiramente sem me conhecer. Conhecendo o meu professor, eles deram dinheiro na minha mão para eu poder começar a minha vida na Bélgica. Nesse momento, depois de 3 anos, eu paguei eles. Eu paguei a eles todo o dinheiro que eles tinham me dado. E eu, graças a Deus, eu tenho muita felicidade, porque são essas coisas. Tá? Por exemplo, eu vou dizer a você uma coisa. Ontem, né, eu estava muito assim aluada, eu estava muito assim, saí correndo, afobado, deixei minha carteira com minha identidade, tudo cair. Eu estava andando assim, saiu uma menininha assim para mim, assim, olha aqui, a senhora perdeu a carteira, me deu a carteira. Você está entendendo? Então, na vida, tem tanta coisinha assim. Por exemplo, essa pessoa que me ajudou, né? Graças a Deus, foi assim que eu consegui fazer minhas coisas. Você está entendendo? E Deus, você pensa, tem muito milagre no mundo que você nem sabe que existe. Tem muito milagre no mundo que está acontecendo com gente que você nem imagina, bem assim, que não tem nada a ver com você que está ali e ajuda sem querer. Você está entendendo? Então, e eu sou muito, muito, muito orgulhosa de dizer que eu tenho confiança eu tenho confiança na humanidade. Eu não digo que todo mundo é bom. Eu não digo isso. Mas eu tenho confiança na humanidade. Tenho confiança nas boas pessoas que existem no mundo. Muita boa pessoa. E
essa música que eu toco, essa música é também a minha forma de dar alguma coisa para as pessoas. Então, eu faço aquilo que eu posso. Por exemplo, quando no Covid, eu fui tocando dentro de casa, o pessoal gostava dessa minha música, o pessoal começou a querer saber se eu podia tocar isso, tocar aquilo. Eu disse, olha, tem coisa que eu não sei, não. Aí tem coisa que eu não me lembro, tem coisa que eu não lembro. Mas o pessoal se acostumaram comigo, sabe? Gosta, me manda coisa, tem um italiano que manda sempre coisa da Itália, de ópera. De palhaço, eu tenho que aí fazer um arranjamento aquilo ali, porque o pessoal me manda as partituras. E assim, é a minha maneira de dar o que eu tenho para as pessoas. Da mesma maneira que outras pessoas me deram. Até o dia de ontem me deram, porque se eu perdesse a minha carteira de identidade, a carteira do meu marido, carteira de tudo, Deus me livre. Aí, assim, então, quer dizer, sempre tem um momento que você parece que tem um montão de anjinho no mundo em torno de vocês, de nós todos. E está ali, sempre ali, de vez em quando, ele te ajuda, você está entendendo? Aí, pô. E aí eu vim para... É inspirador, sim. Não, mas é assim. Aí eu vim para aqui, estudei. Primeiro, eu botava muito... Eu aprendi muita coisa. Aprendi, por exemplo, antes eu botava 5 açúcar dentro do meu café, porque o açúcar não era açúcar de cana. Quer dizer, nada no conservatório era açúcar, assim, né? E aí eu botava aquilo, não açucarava. Aí eu botava 5, o pessoal já sabia que era eu que fazia isso. Aí fui diminuindo 4, 3, 2, agora 2, agora educada, botando açúcar de regime, tudo direitinho, eu aprendi tudo. Aguentar com esse açúcar todo. Não, mas é muita coisa. E aprendi língua, aprendi me expressionar, quer dizer, não muito bem, porque meus filhos falam certamente bem melhor que eu, escrever, tudo isso certamente eles são bem melhor, porque é a segunda geração, mas eu pude eu pude dar aula, eu pude me comunicar, as pessoas se acostumaram comigo, minha maneira de falar, e é assim que a vida é. Certamente que a sua qualidade também deve ter ajudado a aumentar a paciência do lado das outras pessoas, não é? Elas queriam aprender muito. Eu não estou a perceber bem, mas vale a pena tentar. Não é? Não, mas acho que é muito inspirador o percurso que está a descrever e essa garra. Uma coisa que eu queria também perguntar é, há bocadinho estava a falar acerca de se sentir privada, mas principalmente quando era mais nova, na altura em que estaria na primária, portanto, 6, 10 anos, 14 anos, teve o percurso mais ou menos normal de ir às aulas e ter as disciplinas todas, isso tudo. Como é que, se teve esse percurso, como é que conseguiu gerir ter essas aulas normais com os seus colegas e aprender piano, porque é assim, tudo bem, prodígio e tal, mas é preciso pôr também algum tempo. Claro. Não, a escola no Brasil é sempre metade do tempo. Quer dizer, eu não sei como é em Portugal, mas, por exemplo, na Bélgica a escola é de 8h30 até as 4 horas da tarde. No Brasil, ou é de manhã, de 7 a meio-dia, ou 7 a 1, ou então de 3 às 7. Quer dizer, sempre a metade de um tempo. Quer dizer, você sempre tem o tempo de fazer uma outra coisa. E eu acho isso, pessoalmente, uma coisa boa para criança, que você tem a metade de um dia para fazer alguma outra coisa, né? Eu sempre fui assim, até que eu fui muito assim, regular na minha escola. Agora, eu tinha um pouquinho de vergonha de falar que eu tocava piano. Por quê? Porque logo o pessoal ia me olhar assim, que é isso que está aqui do meu lado? Então, eu tinha um pouquinho de vergonha, então eu ficava quieto, ficar lá com a boca, mas aí de vez em quando eu tinha que dizer que eu não podia ir por causa do piano, aí o pessoal já olhava para mim, olha o turista. Eu ficava assim fazendo essas coisas, não, olha o turista, tá chegando, mas eu sempre estudava, fazia meus exames direitinho, mas sempre tinha um pouquinho assim, aí eu queria sempre fazer tudo o que o pessoal fazia, jogar voleibol na praia, fazer coisas assim que, assim,
Eu queria ser muito como as outras pessoas. Eu não queria ser diferente dos outros. Eu não queria que os outros olhassem para mim como se eu fosse um alien. Você sabe assim, Então, aquele alien? onde é que está o Batman? Sumiu o Batman. O Batman sumiu, não é? O Batman é igual a toda a gente, pode ser. Mas até criança pequena, o pessoal fala assim, logo olha assim, diz, o que você está fazendo? Sim. E também aí, por exemplo, eu quis aprender como é que eu tenho que jogar a bola bem longe, assim, porque eu via as crianças jogar a bola bem longe, assim, aí eu tentava aquilo bem, assim, bem longe, aí não dava muito certo, mas então são pequenas coisas assim que mas eu tive amigos, não era muito amigo, mas eu tinha uma menina, duas meninas, assim, que eu tinha de amizade, aí quando eu não podia ir para a escola, eles me passavam o dever de casa, assim, eu fazia, assim, dei até quase que, com 17, 18 anos, eu parei, Mas Depois de estar na Bélgica, nunca mais pensou de lá sair? Hã? Não. Depois de estar na Bélgica, nunca mais quis sair de lá? Não, porque eu sabia. Você sabe, quando você começa a mandar, você anda para frente. Você entende o que eu quero dizer? Pegou a decisão, vai embora. Vai embora e anda para frente, assim, vai embora. Porque não adianta você voltar assim, porque certamente para mim, que morava na América do Sul, e sabe o preço que também era, minha família, todas as pessoas que fizeram aquilo, não é assim que você faz. Minha mãe teve que tirar o dinheiro dela da pensão dela, assim, que ela tinha para poder pagar a viagem, não era tão fácil. Então eu decidi de vir para a Bélgica, nós vamos ficar na Bélgica. Aí eu fui. E minha mãe, depois de uns 6 meses, ficou com muita saudade de mim. E disse, Eliane, eu quero tanto ficar aí. Aí ela veio, não veio só ela sozinha. Ela veio com o meu irmão menorzinho, uma menina que ela adotou, e a gente aí, naquele momento, já tinha 4 pessoas dentro de casa. 4 para comer, 4 para viver, 4. E a gente foi, e deu certo. Ela começou a dar aula bem rapidamente de balé, e eu dava minhas aulas. E eu, quando fui fazer o Queen Elizabeth em 83, eu ganhei meu prêmio, eu já dava aula, eu já estava dando aula, e minha mãe dava aula também. Quer dizer, e a nossa família estava ali, quer dizer, a nossa família, um pedaço da minha família estava ali. Quer dizer, então aí a gente continuou. Sim. Mas depois, mais tarde, sei lá, 10 anos, 20 anos, nunca pensou ir para outro sítio, voltar? Não, porque o seguinte, o problema meu é que quando eu saí nova, né? E aqui, quando eu fiquei aqui, eu me casei também bem cedo. Eu casei, eu tinha 28 anos depois. Eu já estava com 26, não, peraí, eu tinha 26. 26 eu conheci Ernesto. Eu conheci ele quase antes, depois do Rainha Elizabeth. E eu casei, eu estou casada quase 40 anos, 38 anos. Então, a minha vida, a minha família, minhas crianças, os meus netos, tudo estão aqui. Então, quer dizer que ir para o Brasil, quer dizer, a minha família está aqui. Agora, foi um passo que eu dei. Sim. E aí... E tocar, por exemplo, no Carnegie Hall, Concerto Gabão, como é que isso surgiu? Foi isso, não, mas isso foi com a Holanda, né? Porque foi na Holanda, quer dizer, porque a orquestra holandesa, e eu nesse momento estava tocando, eles também foram no nosso festival na Suíça, e eles fizeram como feito uma turnê comigo, e eu toquei 2 concertos diferentes, foi o Beethoven número 4, e também toquei o Rachmaninoff número 2. Então, os dois, mas era um concerto, às vezes era com uma peça, o outro concerto era com a outra peça. E nós fomos para diversos lugares, não somente Carnegie Hall, mas diversos, fizemos pelo menos uns 15 ou 20 concertos, foi um período muito, muito limitativo, e também também tocamos naturalmente na Holanda também, não, foi tudo.
Foi a partir da Holanda. Foi a Holanda que organizaram isso, os holandeses, a orquestra holandesa, e com o empresário americano, e organizaram para nós irmos todos juntos. E tinha mais ou menos que idade? Olha, agora, eu não sei, 30 e pouco? 35? Eu não sei bem. 40? Eu não me lembro mais muito bem. Entre 30 e 40, mais ou menos, 38, 35. Eu não sei, eu já tinha criança, já era casada, meu marido foi junto. Quer dizer, já não era muito nova, não. Era assim, mais ou menos uns 40. Eu não era assim, era uma época de entre 30 e 42, mais ou menos, eu não sei. Ok. E já gravou mais de 25 álbuns. Que idade é que tinha quando gravou o primeiro? O primeiro, quer dizer, o primeiro foi aquele LP, né? Eu gravei Vila Lobos. Isso foi antes do Rainha Elizabeth. Foi quando era um ano antes, foi em 82. Vila Lobos, e aí depois os CDs mesmo que vieram foram depois do Rainha Elizabeth. E com o Parma Recording eu já tenho 5 ou 6 CDs com eles. Então, em Spotify, YouTube, tem CD de Debussy, tem CD do Chopin Noturnos, tem CD com Bach, Beethoven, tem CD agora que eu fiz o último Dreamscape, com os 2 concertos de Chopin, com minha orquestração. Orquestração é minha. Sem maestro. Exatamente. Sem maestro. Quer dizer, o meu olho que era assim, ó. E como é que isso resultou? Isso para os músicos da orquestra deve ter sido... Não, eles primeiro ficaram assim, levaram. Não, o problema do músico de orquestra não era só de não ter dirigente, maestro. O problema deles é que eles estavam com uma nova partição e que essa nova partição para eles dava um sentimento assim de eles não estavam certos do que estava acontecendo. Então, eu tenho que dizer que a ajuda do Concertmaster ajudou muito, também junto comigo. Eles rapidamente, bom, a Orquestra de Bruxelas é uma orquestra bem profissional, eu não acredito que eles fariam assim, é uma orquestra muito boa. Eles, no começo, eles ficaram assim um pouquinho em pânico, mas depois eles gostaram muito, ficaram contentes, o pessoal vinha, falava, saía da cadeira, eu ia lá, falava também com eles. E porque você sabe, não é o dia inteiro que você tem, né? Você tem 2 dias, você tem 4 horas e 4 horas. Só 2 dias? E são 2 dias. Já com os ensaios? O ensaio é algum tempo antes, 4 horas, que a orquestra tem 4 horas o tempo de fazer as suas coisas. Você tem, quer dizer, para poder... Sacuda aquilo ali, né? Não é assim, não. Ele não fica o dia inteiro ali, não. 2 concertos em 8 horas no total? Não. Sim. A coisa não foi fácil, não. E também, porque eram 2 dias, aí a gente tinha um terceiro para fazer pequenas coisinhas assim, e que era menos horas. Umas 3 horas, assim, porque, e assim a gente fez. Mas quer dizer que, no fundo, eu vou te dizer, a segunda, que a gente deixou a segunda parte do segundo concerto por último. Aí, a segunda parte, aí quando a gente chegou lá, era nesse terceiro dia, porque a gente não tinha... A gente fez uma vez só, assim. Então, você precisava ver o rosto de todo mundo, assim, ninguém queria fazer erro, né? Para todo mundo fazer direito. Assim, todo mundo. A gente fez uma repetição, um take, tone. Aí a gente fez aquilo. Aí aquele diretor, aquele do CD, disse assim, essa parte, nós temos 9 minutos. Ai. Mas coisas que ninguém vai nunca mais se esquecer. E dá nesse sentimento, dá um sentimento que bom, eu não digo, pode ser mesmo que a gente pode fazer coisa ainda mais perfeita, mas para mim foi perfeito.
para mim, foi muito bonito. Também, por exemplo, eu fiz uma cadência especial no segundo concerto. Se você for escutar, você vai ver. E essa cadência foi como se eu quis fazer uma cadência nesse concerto, porque o concerto de Chopin não tem cadência. E talvez aproveitarmos só a pausa só para dizer duas coisas, porque muitas das pessoas que estarão a ouvir esta conversa e a ver esta conversa possivelmente não sabem de música, e então era importante dizer que... O que é uma cadência? O que é uma cadência? É uma cadência, e há bocadinho estava a dizer então que os músicos estavam um bocado em pânico porque tinha uma partitura nova, não é? Portanto, era uma instrumentação, era um arranjo seu, e então, de repente, aquilo tinha alguma novidade, aquilo era um bocadinho diferente. A parte que eles tinham de tocar, violino, viola, o que fosse, de repente era um bocadinho diferente, e como é que isto agora vai encaixar? Isto não é nada. Sim. É sair fora da caixa. Exatamente, sim. Exatamente. Então, não, porque eles... Aí, o que eu quero dizer, então eu vou começar. Então, quer dizer, o arranjamento que eu fiz, não é que ele era um pouquinho diferente, mas não era o costume deles, né? Porque esses concertos, normalmente, eles têm a partitura que eles conhecem quase que de cor. Eles não precisam nem olhar a nota, porque eles sabem onde vão tocar. E aí, nesse momento, quando eu fiz a minha própria orquestração, então, eles ficaram um pouquinho assim, fora de... Não é fora de órbita, mas assim... Eles não sabiam muito bem o que eles iam fazer, e assim, eles não estavam esperando que não tinha um dirigente, porque quando você tem um maestro em frente a você, tem uma pessoa que está dando ritmo, está olhando para você ou bem zangado, ou bem contente, dizendo, olha, você vai mais baixo, o outro vai muito. E eu tive que fazer isso como se eu estivesse fazendo música de câmara. É como se eu estivesse tocando com um violino, uma viola, coisa. Então eu olhava para eles, eu fazia sinal para eles com a cabeça, eu fazia o sinal com a boca, eu fazia sinal assim, fazendo assim. Então eles entenderam isso, mas normalmente quem faz isso é o maestro. Então, como eu estava a partir do piano, quer dizer, antes, na época de Mozart, o pessoal fazia assim também a partir do piano, mas depois cada um teve sua profissão. Teve o maestro, teve o piano. Também por causa que as peças também eram muito elaboradas, aí aquilo ficava assim, mais difícil, então era mais fácil. Sinaleiro a dizer, agora para, ou então, olha, está a tocar e ainda não entraste, o que é que aconteceu? Exatamente, não, mas exatamente, mas é assim, mas é. Então, o que acontece? O concertmaster, que é a pessoa que é, no fundo, responsável pela orquestra, né? Então, ele ajudou muito, falando algumas coisas para eles, assim, arrumando as coisas. Então, quer dizer que eu fiquei muito contente com o trabalho junto com ele, mas também o trabalho daquele que fez o CD. Porque eu vou dizer uma coisa, em pouco tempo, botar isso junto, ele tinha pouco material, que era muitos pedaços assim longos, então, quer dizer, não, ele fez um trabalho muito bonito, tem muito gosto. Aí foi o Cornel Bernolet da Bélgica que fez isso. E eu fiquei muito feliz de trabalhar com ele. E bom, aí essa cadência, o que é uma cadência? Cadência, normalmente, muito concerto, o compositor faz um horário assim no fim da primeira parte, às vezes até na primeira e na terceira. Eles fazem assim, feito um pedacinho, feito uma musiquinha, só o solista. Então quer dizer que o solista vai fazer um solo baseado naquilo que ele fez, entendendo? Daquela primeira parte, aquele tema, aquelas coisas que ele fez. Então, o Chopin, nesses dois concertos, não fez cadência para o solista, porque, bom, não quis fazer ainda. Aí o que foi? Eu fiz uma cadência para esse concerto número 2 dele. E a cadência que eu fiz foi assim. Foi como se ele agora estivesse dormindo, e no momento, como se ele fosse levado daquela época até a nossa época. Como assim, um vento pegou ele assim, e foi levando. E ele, a certo momento, olhou a vida dele, o que ele teve, nos 5 minutos. Quer dizer, ele viu a tristeza que ele ia ter, as percepções que ele ia ter, a doença que ele ia ter, e todas as coisas
Então, você vai escutar também os temas, você vai escutar o mazurca, você vai escutar todas as coisas que dentro da música dele estava. Está entendendo? E, em um certo momento, você sente que a peça vai descansando, como você está fechando os olhos de novo, e ele volta para o mundo para poder cumprir a missão dele, a missão que ele teria que cumprir na vida dele. Então, ele voltou para o lugar onde ele estava. E aí começa a segunda parte. Bom, então isso é mesmo fora da caixa, porque era completamente... É fora da caixa mesmo, pessoal. Aí o pessoal quase começou a suar. Começou a se suar. Suou. Incrível. E foi também, foi num destes dois, nós vimos aquele vídeo a explicar mais ou menos o processo. Foi no segundo em que, inclusivamente, pegou na secção de cordas e pôs nas madeiras, salvo erro. Botei no oboé. Eu botei o oboé para começar o tema da primeira parte, entrar no lugar do primeiro violino, né? Então começou com o oboé. E o violino respondeu o oboé como se fossem duas pessoas. Você está entendendo? Mas como não é? O oboé é difícil. Eu achei muito interessante, porque uma das coisas que eu digo muitas vezes e que eu senti principalmente quando estava a estudar, novamente, a questão do mundo clássico, muito austero e não sei o quê, aquilo que é um bocadinho mais de improviso e de liberdade, de flexibilidade. Eu acho que principalmente quando estive na universidade, houve vários professores e colegas que quando falavam, particularmente pianistas, que quando falavam na partitura, e principalmente em certos compositores, que era o que estava na partitura. Não existe a possibilidade nenhuma de se mudar o que está na partitura. Não, isto é Beethoven, o que é Beethoven é sagrado, está ali, tu vais tocar estas notas, vais fazer estas dinâmicas, vais fazer estes tempos, e não fazes mais nada, tu nem sequer respiras, não podes fazer mais nada durante aquele tempo, não é? E eu sempre olhei para a partitura e sempre usei esta expressão, que é, a partitura para mim é uma sugestão muito forte. Exato. Sejam dinâmicas, sejam inclusive notas. Aquilo é uma sugestão muito forte, em que eu, para mudar o que quer que seja uma nota, seja uma dinâmica, seja o tempo, eu tenho de ter uma fundamentação forte. Não é só porque me apeteceu. Mas aquela partitura é simplesmente uma sugestão muito forte. E isto é mais um momento em que eu achei muita piada ver este teu processo de pegar no concerto e dizer, eu acho que era interessante isto tocar no oboé, portanto eu vou fazer isto no oboé e acabou, pronto. Eu não tenho que pedir autorização a ninguém, felizmente eu não tenho que estar a pagar direitos a ninguém, portanto eu vou pôr isto no oboé. E vamos testar, vamos ver como é que funciona, gostei, fica, pronto. Eu acho que este processo, havendo esse respeito naturalmente também pelo compositor, portanto, lá está, não é mudar as coisas só porque nos apeteceu. Não. Mas acho que este processo é um processo de diálogo na arte, entre artistas, entre épocas, que é muito mais bonito, muito mais interessante, muito mais livre, não é? É muito, muito interessante, gostei muito e queria muito destacar esse processo, porque é muito, acho eu, o nosso estilo também, e portanto... Sim, mas você tem razão, porque a pessoa fica no... Não, é a mesma coisa quando você aprende a dirigir o carro. Quando a pessoa aprende a dirigir o carro, né? As pessoas têm que fazer bem a curva, assim, bem a curvinha, assim, bem direitinho, em L, tudo direitinho. Para você ter mesmo o sentimento qual é a atuação daquilo. Mas, no fim das contas, chega um momento onde você mesmo tem que saber o que é a coisa mais importante naquele momento. Entende o que eu quero dizer? Aquilo ali são informações que você recebe, né? E eu acho que todos os compositores daquela época, inclusive Beethoven, Mozart, e todo mundo começou de improviso também. Eles faziam muito essas coisas. Era dentro do trabalho deles. Eles faziam muito essas coisas. Então, eu acho que
fazer um experimento e de fazer uma coisa assim, como eu... Não é ruim, você está entendendo? Você não está estragando a peça dele. Isso aí também é uma sugestão, também é uma coisa. Ninguém diz que tem que ser assim. Quer dizer, você pode fazer assim, você fazer. Eu fiquei muito feliz de fazer isso, muito. E bem, por o fazer, porque eu acho que se calhar provavelmente existem muitos intérpretes que gostavam de ter essa coragem, mas talvez por estarem tão limitados ou tão bloqueados por estas paredes, que é suposto, o que o Miguel estava a dizer há bocado, é suposto ser assim, que não têm sequer essa coragem de avançar. Pois, eu acho que logo os primeiros espetáculos que nós fizemos, em que estávamos a misturar, quer dizer, isto é algo que vai-se fazendo, é um facto. Estar numa música e misturá-la com um poema ou misturar com o teatro, quer dizer, essas coisas complementam-se, não é? Sim, absolutamente. Eu faria. Se fosse você, fazia. Faz porque é bonito. Faz porque você, como artista, deve fazer. Porque se você está entendendo, você não perde nada com isso. Vai ter gente que vai falar, vai ter gente que vai gostar. E isso é também um pedaço que você tem que entender. Na vida, ter um momento onde as pessoas fazem crítica não quer sempre dizer que o que você está fazendo é ruim. O problema é que as pessoas não estão acostumadas com aquilo que eles viram. E tem gente que é muito assim, fechado, e fica lá, fica fazendo assim, bagunça, assim, mas isso não quer dizer que seja ruim, é uma reação. E reação, graças a Deus, olha, reação é melhor do que nada, porque se a pessoa não tem reação, a coisa pior do mundo é não ter reação. O artista não tem que ter medo. Sim, eu entendo que você tem que ter medo de depois não ser mais convidado, mas o problema é que, de qualquer maneira, ser ou não ser convidado não quer dizer que, se você não faz nada de diferente, você... fazer uma coisa, uma combinação de coisas, isso daí só pode te ajudar a se te enriquecer como experiência. Você entende o que eu quero falar? Assim, não... justamente esse é o momento onde você vai começar a se enriquecer a sua experiência. Aquilo bem, você vai ver que você não tem muito a perder. Ao contrário, você só tem a ganhar de experimentar coisas. Claro que você tem que ser, sim, nesse caso, crítico com quem que tu vai fazer isso, né? Com que você vai fazer isso, com quem você vai fazer isso. Quais são as regras, o que você gostaria que fosse, entende o que eu quero falar? Sim, eu acho que fazer as coisas à sorte, haver algum fundamento, haver alguma lógica naquilo, algum propósito, não é? Para perceber a direção em que se está a caminhar, tudo mais. Sim, eu falar então acerca daquele vídeo do pedal, que é muito famoso, seu, não é? Sim, um pianista dito clássico normal provavelmente sairia e voltaria a palco quando a questão estivesse resolvida. Pois é. Mas o que é que lhe passou pela cabeça? Qual foi? O que aconteceu na minha cabeça foi, quando eu vi aquilo assim, o que aconteceu foi que aí eu me virei, bom, eu tive que falar com o pessoal na porta, assim, eles olham, o pedal está quebrado. Aí eles disseram, a gente vai sair correndo para apanhar outro piano. Eu disse, então, vai porque eu volto. Aí eu voltei para a sala e eu comecei também com as pessoas da sala a explicar o que estava acontecendo. Aí eu comecei a brincar com o piano, com aquele piano cheio de pedal, parecia até uma harpa. Aí eu disse, agora eu vou brincar, vou começar a tocar para ver o que está acontecendo. Porque, se a gente todo mundo tinha que esperar o piano vir, então aí eu também podia brincar, né? Aí eu fui brincando. Aí quando eles chegaram, botaram aqueles pau tudo em torno de mim, eles disseram, o piano está embaixo. Aí eles continuaram, eu desci com o piano, eu voei no outro e subi de novo. E assim foi.
E com isso, as pessoas humanas, as pessoas que estavam lá, as crianças que estavam vendo e tudo, estavam todos felizes, entende? Porque isso tudo pode ser uma coisa que pode acontecer, mas isso não vai estragar o dia, não vai estragar o dia deles, nem nada. Estava a falar no início, não é? De as coisas. Foi no início mesmo. O que interessa é a maneira como reagimos e não o que nos vai acontecendo, não é? Portanto, acho que E este exemplo é também um exemplo daquilo que também acabou de dizer há pouco, de as pessoas vão falar e vão. Se você ficar parada, nós ficamos aqui à seca e ela podia ter feito alguma coisa. Se fez aquilo e foi com o piano, ela agora está a fazer-se e está a parecer que é a melhor do mundo, só porque continua com o piano, mas que estupidez. Portanto, mais vale talvez fazer aquilo que está a fazer e que não está a ofender ninguém, não está a magoar ninguém, está a ser genuína e inclusive é no processo, eventualmente a descobrir-se a si também como artista. Como é que se está a sentir? Fez aquilo, correu bem, gostou, sentiu-se bem, não é? Não, mas isso é a coisa, e assim que a vida, nós artistas somos para isso, para trazer carinho, para trazer sentimento, para trazer um momento de reflexão. Isso é o que aqui é trazer amor, é trazer um momento de ternura. Então, a gente vai fazendo de acordo com... Pois, e durante a pandemia, por exemplo, também fez muitos concertos, ou apresentações. Não, os concertos todos eram online, né? O que eu fazia, né? Porque a pandemia não podia fazer, né? Pois, a gente não podia tocar, estava tudo fechado. Mas essa iniciativa foi sua, ou seja, os concertos foram cancelados, mas foi uma iniciativa sua fazer isto online, não é? Ninguém convidou, ninguém disse nada, não é? Não, e eu nunca nem pensei que vinha gente, porque foi o seguinte, meu irmão morreu de Covid, no Brasil, meu irmão mais velho. Aí, depois que ele morreu de Covid, aí eu disse assim, não, o que nós podemos fazer como artista? Nós vamos botar música para poder abranger um pouco esse tempo. E aí eu comecei a pedir meu filho para me ajudar a botar aqueles micros e botar lá no piano. E aquilo veio, eu não sei por que o pessoal veio, mas veio. E assim eu continuei. Agora está com mais de 200 e tantos, não sei sabe quantos que são. Aí, e agora aqui também, eles estão querendo escutar, porque aqui onde eu estou agora também tem piano. Eu já prometi a eles que dia 21 eu vou fazer. Quer dizer, vou fazer com o meu iPad, não vai ser profissional, não, eu já disse. Expliquei também esse assunto para a minha família do online, porque eu estou com uma família enorme. Tem uma família que vem de tudo que é lugar, vem da América, vem da Inglaterra, da França, da Holanda, da China, está um montão de lugar diferente, assim, um montão de lugar que eu nem penso como é que o pessoal está escutando, E então aí eu já disse a eles que não vai ser profissional, mas que eu vou estar muito feliz de fazer aquilo e é bom. E sentiu diferença na ligação com os fãs, com as pessoas que a ouviam, não é? Com as pessoas que comentavam os seus concertos, que eventualmente enviavam um e-mail ou uma carta ou o que fosse. Sentiu diferença depois da Covid haver mais pessoas, haver mais proximidade? Não, a diferença foi que hoje em dia a gente vê que as salas de concertos são todas cheias de gente, de novo, para ir escutar e tudo, como era antes. Quer dizer que aquele período negro, aquilo passou aos poucos. Mas a minha diferença foi que eu conheci diversas pessoas online que eu nunca conheceria. Quer dizer, eu não conheço eles, mas eu conheço eles ali de estar comigo, de conversar e de escutar. Quer dizer que a minha família eu também realizei e os concertos também hoje em dia pode ter formas também online e que muita coisa pode ser dita e bem feita e que tem um público invisível está esperando você para fazer isso.
Então, quer dizer que esse público invisível, aquele público que está ali esperando ver alguma coisa, ele vai vir aos pouquinhos, você fazendo aquelas coisas, e é um público bem maior do que uma sala de concerto, porque aquilo fica, aquilo vai para todos os lugares. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que é também um terreno onde você tem que explorar, porque muita gente precisa disso, dessa música ser transmitida, experiência, conversas, como vocês fizeram agora, é uma coisa muito bonita. As pessoas vão gostar disso. Sim, por nós eu acho que é tudo excelente, e nós gostamos muito de fazer arte e gostamos de partilhar a nossa arte e gostávamos de ter mais tempo também, disponibilidade para a arte. A questão no final do dia é sempre a mesma, é a questão de ter de pôr o pão na mesa, não é? E então aí é que as coisas depois começam a ficar mais difíceis, não é? Nós temos dito a várias pessoas que temos procurado agora ter uma visão um bocadinho mais empresarial, não é? No sentido de nós conseguirmos sustentar o suficiente a nossa empresa como um todo, inclusivamente coisas fora da arte, fora da música e fora das artes que nós gostamos também de fazer, ligados à informática e outras coisas. E de alguma forma isso autossustentar-nos, não é? Como se nós fôssemos a nossa própria fundação cultural que nos apoia para nós podermos fazer a arte e podemos fazê-la como quisermos, com quem quisermos e onde quisermos, não é? Aqui em Portugal nós temos sentido muito uma coisa também que existe muito, há vários termos para isso, máfia, lobby. Portanto, mas o mundo inteiro sempre foi assim. Pois. Sempre poucas pessoas e a controlar muita coisa, não é? E isso tem coisas boas, se as pessoas que estiverem a controlar forem realmente idóneas, forem pessoas muito boas, que não são parciais, portanto, que são imparciais e por aí fora, não é? Que têm grandes valores. Isso pode até eventualmente ser bom, não é? Mas no fim do dia o mais provável é que a esmagadora maioria dos casos seja mau, não é? E então nós sentimos que queremos também ter esses meios exatamente para fazer espetáculos e outras coisas online em que fazemos a nossa própria arte, fazemos crescer as pessoas que gostam do nosso trabalho porque acreditamos que o nosso trabalho terá qualidade suficiente para trazer 1000 pessoas, 10.000, 100.000, 1 milhão, eu não faço ideia, mas há de haver pessoas no mundo que vão gostar da nossa arte, não é? E a internet é um ótimo meio para chegar a essas pessoas. E depois disso, então, chegar a uma Câmara Municipal, a um teatro, em Portugal, fora de Portugal, ou o que seja, e aí dizer, olhem, desculpem, mas nós já temos aqui não sei quantos milhares de seguidores. Há pessoas que querem ver-nos aqui, ok? Então nós sabemos que conseguimos encher a sala se viermos aqui, não é? Sim. Portanto, aí já estamos com outros termos, já temos outras cartas na mão, não é? E que isso, felizmente ou infelizmente, é um facto. Hoje em dia é preciso lutar esses números também. Tem que lutar com todas as coisas que você pode lutar, ser inteligente, ser severo com as pessoas, quer dizer, com todas as coisas que você... Eu entendo você muito bem, porque tem muita gente, mas é o que eu falei, nem todo mundo é bom, mas eu acredito na bondade humana em geral, eu acho que existe isso, mas claro que tem muita gente, e principalmente quando você está andando, tem sempre uma pedra aqui, uma outra lá, é sempre, qualquer lugar que você vai, você tem isso. Muita coisa que não é certa, muita coisa que é desonesta, mas eu acho que, no fundo, tudo isso só vai te fazer mais forte, porque isso é justamente aí onde você aprende quais são os perigos, quais são as pessoas que são boas, quais são o caminho a tomar, você está entendendo? Claro. Essa é a única maneira. Se você nunca tem nada assim de decepção, então você não tem realmente aquela ideia da vida, o que a vida é, porque a vida é uma série de coisas, né? Menos boas e melhores. Pois, claro, e é a forma como reagimos e tudo mais, aquilo que também já
Sim, faz parte de falhar e isso é que muitas vezes nos faz crescer, não é? Sem isso, se calhar, não crescia. Queríamos também mencionar aqui uma coisa, se tem assim, quer dizer, também não é para estar a alongar muito mais, mas o facto de também ter tido experiência a organizar festivais, não é? E, portanto, algumas dificuldades que teve aí, o que é que gostou mais, naturalmente, partilhar? Por diversas coisas. A primeira coisa, porque a gente fez esse passo de fazer esse festival, diversos hoteleiros, pessoas que tinham hotéis no SASP, fora SASP, né? Eles gostariam que a gente fizesse coisa em julho, em mês de férias, né? Para que as pessoas pudessem vir para a música. E aí o lugar mais bonito para fazer isso era dentro da igreja. Mas a igreja, o problema da igreja foi que tinha muita gente lá dentro que não era nem mesmo só o padre, mas outras pessoas que não queriam que a gente fizesse isso. Então fizeram muita coisa contra, fechava a porta, o pessoal não podia entrar, fazia um montão de coisa que depois foi melhorando, porque fez 20 anos, né? Foi melhorando, aos pouquinhos foi melhorando, foi se acostumando, né? Porque a gente fazia também repetições livres, que as pessoas podiam vir escutar a hora que quisesse entrar dentro da igreja. Aí mas essa questão, justamente como eu falei, que são gente que às vezes fazem assim, né? Então não querem olhar. Então você tem que ir contra, no certo sentido, a isso, não se deixar abalar, mas mesmo assim você é confrontado com essas coisas, né? Porque é uma coisa que não foi tão fácil. Agora, eu tinha também uma relação de um pianista que eu gostava muito, uma pessoa muito boa, que nós conhecemos, o meu marido e eu, nós conhecemos ele em São Petersburgo para fazer eu toquei com o pai dele também, concerto, eu fiz todos os CDs de Prokofiev, o pai dele que era maestro. Então ele organizou muito artista para vir da Rússia, para vir tocar com a gente, bons artistas, muito bons artistas que ele conhecia. Foi assim uma parte muito ativa, assim, que ajudou meu marido a achar justo as pessoas. Como eu falei, os bons artistas, as pessoas que são fortes, as pessoas que... E isso ajudou muito. E também, bom, não se esqueça que você também tem que ter, como é o nome disso? Sponsors. Né? Você tem que ter os sponsors. Sim. Porque sem os sponsors é outra coisa também. E também não somente os sponsors, o que você também tem que fazer, ou a coisa que é muito importante, também é fazer a promoção dentro do online, a promoção com fotos, com pequeno pedacinho, quer dizer, um montão de coisa, pequeno pedacinho de filme que você pode botar para poder chamar as pessoas naquele dia. Sim, mas isso são tudo coisas que é particularmente fácil de se falar a partir de um certo nível, não é? Porque, quer dizer, nós estarmos, quer dizer, eu e a Joana não estamos propriamente no início. Já tiramos o curso há uns anos e não sei o quê, quer dizer, não estamos completamente no início. Estamos no início com a Beyond Me Expression. Isso sim, a Beyond Me Expression é muito novinha ainda. Mas para dizer que, mesmo que eu agora, de repente, quisesse voltar à minha vida de cantor lírico como solista e tentar continuar a construir esses contactos e tudo mais, particularmente aqui em Portugal, ia ser muito complicado estar a arranjar patrocínios ou o que quer que seja. Quer dizer, eu tinha de me internacionalizar e tinha de dar razões para essas empresas quererem investir em mim, porque vão ter alguma coisa de troca, não é? Quer dizer, serão muito poucas as fundações e empresas que dizem, ok, pronto, toma aqui 5.000 euros, 10.000 euros e isto é um investimento que eu não vou ver retorno. Não, isto é um artista que eu estou a investir 5.000 ou 10.000, mas depois a quantidade de relógios ou não sei o quê que eu vou vender
vão ultrapassar. Portanto, isto é um investimento para depois ter um retorno. Não é? Não, tem razão. Mas o mundo do artista, eu vou te falar uma coisa, é um mundo também, como eu falei, é um mundo... Você não... A questão aqui, por exemplo, no meu caso, a arte, para mim, vem comigo desde o meu nascimento. Mas eu boto na frente da minha arte, quer dizer, o meu ponto, onde eu luto, onde eu vou fazer todas as coisas da minha vida, é minha família. Então, isso já é um ponto negativo, em um certo senso, para muito empresário, para muita gente ao torno de mim. Porque essas coisas, você não é livre. Eles querem um artista livre. E o que quer dizer um artista livre? Eu me sinto livre, mas para eles o artista livre não é o que eu sou. Eu não sou artista livre. E desde o começo, muita coisa eu perdi porque eu tinha família. Mas eu não regreto. Você perguntou aquela última conversa, a última pergunta, qual foi ela de novo? Foi uma coisa... Sim, era se pudesse voltar atrás, fazia alguma coisa diferente? Não fazia nada. Ia fazer a mesma coisa. Não tirava nem um cabelinho da minha cabeça e ia fazer diferente. Eu sei que foi as coisas, muita coisa minha, eu perdi contato, eu tive muita, como eu não disse, pessoas que disseram, se você fizer isso aí, então você pode contar que nunca conselhos? Não, conselho não, ameaças. Ameaças, dizendo, não, se tu fizer assim, eu ser assim, nunca mais bota os pés aqui dentro. Eu fiquei como eu era. Eu não vou morrer por isso. Certo. Entende? É isso que é a vida. Mas isso é a questão, o que você é, o que você não é. E, no fim das contas, botar 1 mais 1 é 2. O que você acha que vale a pena? Entende o que eu quero dizer? Vale a pena ser escravo dos outros, pelo amor de Deus. Pois. Você está entendendo? Nós concordamos. Tem um certo momento onde você diz a você mesmo, não, eu faço aquilo que eu sinto. Claro, você tem que viver, você tem que sobreviver, isso tudo é verdade, e eventualmente você tem que ter um segundo trabalho, você faz isso como hobby, ou você faz isso como isso, tudo isso, mas isso é normal, a vida é assim, porque nem todo mundo está ali, digamos, como uma boneca na mão dos outros, você está entendendo? Porque no fundo é feito uma boneca na mão dos outros. Aquilo fica ali, você está entendendo? É feito um círculo, né? Aí você está lá dentro. Se você... Eu posso dar exemplos. Quando eu justo tinha empresário, eu tinha empresário para o mundo inteirinho. Aí esse empresário se brigou com a secretária dele. A secretária dele disse para mim, Eliane, tu não quer vir comigo? Que eu vou me embora. Eu digo, não posso, porque eu tenho contrato com o seu colega, eu não posso fazer isso. Tá bom, então tá. Então, aí daqui a pouco o colega, o empresário, chegou para mim e disse assim, me diz uma coisa, aquela minha secretária foram te procurar para sair com elas? Eu digo não, eles perguntaram, mas eles perguntaram como todo mundo pode perguntar. Agora, eu digo sim ou não? Eu disse não e acabou essa história. Mas então tu pode ir comigo falar mal delas para o juiz? Eu digo, isso eu não faço. Porque eu não faço isso, primeiramente, que a pergunta de uma pessoa de dizer você quer ir comigo, qualquer um pode fazer. Mas nós estamos no mundo livre, vai quem quer. Vai quem quer. E eu não fui. Agora, eu não vou fazer nada contra, porque, no fundo, eu não tinha nada contra elas. Elas trabalhavam bem.
Ah, você não vai fazer nada. Nesse dia ele não me deu mais concerto. Sério? Por 3 anos, assim. Aí eu disse assim, agora o nosso contrato acabou. Ele disse, Aí eu disse assim, me diz uma coisa. Como não tem mais concerto? Não tem, não. Não, foi assim. Aí depois uma outra empresária tomou conta de mim, uma outra que era menor que ele. Então aí ela fez uma parte bem, mas ela nunca foi nos meus concertos, não tinha mesmo, assim, não tinha contato comigo. Aí a secretária dela uma vez saiu dela de novo. Aí eu falei com ela, olha, escuta, eles me perguntaram para sair com a secretária, e eu disse a ela, agora, no seu caso, infelizmente, eu acho que se eu ver você na rua, eu não vou te reconhecer, porque eu nunca te vi. Então, nesse caso, eu tenho uma razão fundada para dizer que com você, realmente, eu não tenho contato com você, então não adianta ficar com você, já que eu não tenho contato. Aí ela disse, então tá. Aí eu fui com a outra, e a outra trabalhou muito bem, 20 anos. Foi com ela que eu fiz essas coisas também, para a América e tudo isso. Aí depois, quando ela teve pensão, aí teve uma outra que era menos forte também. Aí veio com o Covid, aí os concertos ficaram ruins, aí depois pararam os concertos, você está entendendo? Aí minha vida também teve outras coisas que aconteceram, que foram muito difíceis. Então, muita coisa. Aí também tem um montão de empresário, tem empresário também. Essa questão também do homossexual e não ser homossexual, e ser aquela lesbiana que não é lesbiana, outra que não sei lá o quê. Tem muita coisa que joga um rolo lá dentro e muita coisa. Quer dizer, você tem que, como artista, tentar entrar neutro, porque eu não acho que a gente tem aqui para falar de ninguém, mas eu sei que essas coisas podem trazer confrontamento muito, muito sério para o artista, que, no fundo, é uma vítima. O artista é uma vítima, porque o que ele tem a ver com isso? E também outras coisas, também tem 1000 coisas que existem, que eu não adianta falar, mas é assim, o mundo é assim. E agora eu fiz minhas opções e eu não regreto das minhas opções, não. Eu ia fazer a mesma coisa. Ia fazer exatamente a mesma coisa. Boa. Acho que a menina queria ser Batman ou enfermeira. Ficaria feliz ao ver o caminho que fez até agora? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque finalmente com a minha música eu fui enfermeira. Eu fui enfermeira de muito. Eu fui enfermeira até da minha filha, que teve um acidente. Minha filha, essa filha que tocou esse concerto, ela caiu dentro de um lago. Ela caiu dentro de sabe uma coisinha que tem peixe? Assim, feito uma coisinha, feito um laguinho assim que tem peixe, né? Caiu lá dentro, ficou 20 minutos lá dentro. Aquilo era cercado, eu nunca pensei, tinha 2 anos e meio. Eu fui, a gente tinha isso, mas era fechado. Eu não sei como é que ela subiu lá dentro. Subiu, caiu lá dentro. Aí minha mãe chegou e disse, Eliane, eu não acho a Nina. Aí foi o meu filho mais velho que viu a Nina. O Ernesto e eu levamos ela para o hospital. Ela ficou em coma 2 meses. Depois, ela morreu 5 vezes. O coração dela parou 5 vezes. E eles reanimaram 5 vezes ela. Aí eles primeiro disseram que ela não ia dar certo, que a cabeça ia ficar com a planta. Aí eles falaram, você tem que pensar em fechar a máquina. Eu digo, não, você não fecha a máquina, continua essa coisa, para onde você vai? Continua. No dia depois, a cabeça estava trabalhando. Era um remédio. Você está entendendo? É tudo assim. Aí depois ela entrou numa subcoma, aí ninguém podia acordar ela. Aí eles disseram, a senhora se lembra de alguma coisa que poderia fazer para ela acordar? Porque ela não vai, ela está numa subcoma, ela desceu para dormir. Aí eu peguei um concerto que eu toquei no Concertgebouw, Amsterdã. Eu estava esperando o neném dela 7 meses. Aí eu peguei essa peça e
eu disse assim, eu tinha um cassetezinho, botei num Fisher Price, isso era coisa velha, né? Botei num Fisher Price, era assim uma cassete, botei na orelha dela porque eu fiquei lá, né? Com ela, no intensivo. Ela, depois de 24 horas, eu não sei se foi porque ela não gostou da peça, não sei. Eu sei que ela acordou, botou o olho aberto assim, aí eles viram que ela acordou, aí começaram a tirar aquelas coisas da veia e tudo isso. E aí eu comecei a botar aquela peça, botava peça de criança pequena para rir, tudo. Aí daqui a pouco, quando ela não tinha mais nada, aí eu botei ela sentadinha na cama, eu disse, Nina, tu quer andar? Aí ela fez assim para mim. Aí eu peguei ela, botei ela, andou em volta da cama. Aí botei ela na cama, estou toda feliz. Aí o pessoal chega e diz, olha, nós vamos pegar ela para ver se ela sabe andar. Aí lá levaram a cama com ela, depois voltaram com ela. E eu acho que ela não vai saber ainda andar, não, porque ela ainda tem uma fase que ela tem que saber. Eu disse o quê? Ela andou agora mesmo comigo. Aí eu falei, Nina, vamos andar. Aí peguei ela assim, saí andando, ela andou comigo, ela disse, agora pode ir para o pediatra. Ela vamos para cima. Aí, mas você está vendo? E então, quer dizer, que eu fui enfermeira, como eu gostaria que acontecesse. As peças que foram minhas, ajudaram muita gente. Ajudou a ela, né? E aí, bom, fizemos música, ela aprendeu as coisas, ela é professora, tem diploma, conseguiu, a cabeça dela trabalha, tem 3 crianças, vai fazer a 4ª agora. A primeira menina, porque o resto era tudo homem. Tudo menino. Tem Mateus, tem Enzo e tem Gustavo. 3. E agora vem a 4ª, que é uma menina, Chloé. Chloé. Então, ela está com a mão cheia. Eu disse a ela, olha, tu calma com isso agora, chega de filho, porque já sabe. Então, tá. Fica quieta, cuidado. Então, assim, aí, quer dizer, eu acho que tudo que eu gostaria de ser, eu fiz. Prestei atenção nas crianças, prestei atenção na minha mãe, tomei conta dela, até o dia que ela faleceu nos meus braços. Ela faleceu nos meus braços faz 1 ano atrás. Aí, quer dizer, eu acho que essa menina que queria ser enfermeira, polícia, tudo isso, fez tudinho que ela queria fazer. Então isso quer dizer que essa criança, na verdade, desdobrou-se em 3, a enfermeira, a pianista e o Batman, que nós não podemos falar, porque isso é durante a noite, ninguém sabe, não é? Portanto, na verdade, não, é um caso específico em que não teve de sobrepor ao resto, não é? Conseguiu viver as 3 vidas ao mesmo tempo. Acho que isso é bonito também. Okay. Acha que pais, avós, bisavós, filhos, netos estão orgulhosos pelo seu caminho também? Olha, isso eu não sei, pode ser. Eu acho que a minha mãe vai dizer, puxa vida, minha filha, ela é bem orgulhosa de mim. Mas sempre tem reclamações. Olha, eu te juro pela minha mãe que morreu, agora eu posso falar isso assim. Tem sempre reclamação. Todo mundo tem reclamação na vida. Então, eu já recebo minhas reclamações. Agora, pode ser que o dia que eu não estiver mais viva, que aí meus filhos, meus netos vão ser muito orgulhosos meus, mas até ali sempre tem uma coisinha. Isso é normal. A vida de cada casal, cada filho e mãe, cada pai e mãe, tu vai achar isso todos os dias. Não te digo que não vai ter, sempre tem. A vida é assim. E a vida é assim. Mas isso não quer dizer que a pessoa não ame você e do momento que você não está lá, eles vão te apreciar muito, muito, muito. Então, mas é assim. Sim, eu acho que sim. E a última pergunta era se tinha um conselho para quem nos estiver a ouvir. Um conselho? Olha, não tenha medo de decepções. Não tenha medo de decepções. Tenta ser honesta sempre com você mesmo, assim, escutar, ver, não, aquilo é verdade, aquilo não é... Entende o que eu quero dizer? Escutou aquilo, você pensa, se for verdade, sim ou não, tira suas conclusões, faz diferente do que você pensa. Mas se não,
continua aquilo que você tem dentro do seu coração. Você faz aquilo que tem dentro do seu coração, mas sempre com a ideia que você tem que saber, sim, escutar opiniões, não precisa ter decepções com isso, porque o pessoal vai falar, mas ver se aquilo é verdade, sim ou não, você tem que ser correto com você mesmo, né? Você tem que ver, não, isso aqui não é, isso aqui é melhor que eu faça assim eu vou fazer. Não tenha medo de um sorriso, não tenha medo de ter bom humor, não tenha medo de contar uma piada, não tenha medo de ser feliz, você está entendendo? Porque a vida sempre tem dificuldade, como você mesmo falou, a vida sempre traz coisas, e essas coisas que ela traz no fundo, as lições que você recebe da vida. Né? Uhum. Não se deixa martirizar, mesmo quando isso faz mal, tem um pequeno momento onde você sorria, tem um pequeno momento de felicidade, tem um pouquinho, assim, e essas coisas, quer dizer, isso é o que a gente pode ter. A gente não sabe o que é o dia da manhã. Quer dizer, um dia nós estamos aqui, outro dia nós não estamos mais lá, a gente não sabe. Mas, bom, eu faria isso. Isso é o meu conselho. Eu acho que é um muito valioso conselho. Sim. Sim. Professora, muito obrigada. Foi um prazer muito grande. Sim. Acho que vai impactar a vida de muitos. Tenho a certeza. Muito obrigada. Com quem? Não há dois sem três.